Conversas IGEA, um espaço onde profissionais de saúde têm conversas para lá do óbvio. Aqui, a saúde sente-se e a ciência entende-se. Sejam bem-vindos. Olá, eu sou a Andreia, enfermeira com anos de experiência em oncologia, coach em saúde e também professora de yoga. E eu sou a Diana. Sou médica doutorada e certificada em medicina de estilo de vida e stress traumático. Sou também professora de yoga. Episódio 9. Criar é uma necessidade fisiológica. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Conversas IGEA. Estamos eu e a Andreia, como de costume. Olá, Andreia. Olá! E hoje vamos falar de um tema pouco habitual de ser falado no contexto de saúde, mas também faz parte dos nossos pilares e vocês já vão perceber porquê. Então, nós normalmente falamos deste aspecto, que é a criatividade, como um extra na nossa saúde. Normalmente também é falado como um hobby, não é? Se as pessoas... normalmente as pessoas são categorizadas entre tendo jeito para a criatividade ou não, e também já vamos desconstruir esse aspecto ou essa visão. Mas, de facto, a criatividade é uma coisa essencial para o nosso bem-estar e não uma atividade a que nós nos devemos dedicar só quando temos tempo e se tivermos jeito. Então, a criatividade não é um luxo, era a primeira ideia que nós gostávamos de trazer aqui, não é um hobby só, ou pode não ser um hobby só, mas tem uma função profundamente reguladora do sistema nervoso. E como nós já vimos em vários episódios também, um sistema nervoso regulado é muito importante para uma vida saudável e plena. Então, começamos por desfazer aqui este mito, não é, Andreia? Que estamos a falar de criatividade, quando falamos de criatividade, estamos a falar de artistas, não é? Sim. Porque, de facto, aqui, quando falamos de criatividade, o que nós vamos falar é de uma forma de expressão daquilo que temos cá dentro. Sim, e começo por se calhar propor para pensarem quando é que foi a última vez que cantaram no carro, no duche, quando é que estiveram numa reunião e sentiram necessidade de começar a fazer aqueles rabiscos, desenhos, ou numa aula, enquanto estamos a ouvir o professor, cozinhar sem receita e tentarmos perceber se este ato foi uma coisa que veio da nossa cabeça ou se foi uma necessidade do nosso corpo. Ou seja, no fundo são formas de o corpo se exprimir. E pensarem um bocadinho como é que vocês sentiram esses momentos, que se calhar foram feitos certamente de forma muito inconsciente, mas agora levar-nos para lá um bocadinho de reflexão sobre o que é que disputou isto. E o nosso episódio vai-nos trazer, é muito isto, é explicarmos e tentarmos perceber porque é que a criatividade não é um luxo, não é apenas um hobby, pode estar integrado nos nossos hobbies, mas não é apenas um hobby. O que é que acontece no corpo quando nós criamos? Porque é que a Diana disse que a criatividade ajuda-nos também na regulação do sistema nervoso? E os bloqueios, não é? Porque é aquilo que a Diana estava a dizer, muitas vezes nós estamos por nós a dizer, eu não tenho jeito para dançar, eu não tenho jeito para escrever, eu não tenho jeito para desenhar, e pronto, e ficamos nesse bloqueio e travamos muitas vezes aquilo que até o corpo sente necessidade de fazer, e dar-vos aqui algumas ferramentas para voltarem para se reconciliarem com a vossa criatividade. É isso mesmo. E começamos, se calhar, por desenvolver um bocadinho este conceito do porquê da criatividade não ser um luxo. Então, nós sabemos que todas as culturas ao cimo da Terra, inclusivamente as culturas ancestrais, demonstraram alguma forma de criatividade. Ou seja, a criatividade acompanha-nos desde o início dos tempos. Isto também está muito ligado depois com as sugestões que nós vamos fazer, que são ótimas para perceber este contexto. Então, não há nenhuma cultura que viva sem arte,
que viva sem algum tipo de dança, que viva sem música, que viva sem algum tipo de narrativa. E, portanto, uma coisa que é tão universal é muito pouco provável que seja supérflua. E nós estamos neste momento a perceber que de facto não é supérfluo e que tem um papel importante. A criatividade, como nós já dissemos, é uma forma de a expressão do nosso eu, ou seja, acaba por ser dar uma forma exterior àquilo que se passa no nosso interior. Então isto não exige nenhum tipo de talento, isto é uma construção humana, não é? Se é bonito ou é feio, mas exige saída, ou seja, todos nós temos impulso criativo, que o impulso criativo pode não ter a mesma forma em pessoas diferentes, mas todos o temos e é muito importante que haja uma válvula de saída desse impulso criativo. E aqui e isto também é um dos motivos pelos quais nós incluímos aqui a criatividade e a beleza aqui como pilares da IGEA, porque de facto esta expressão criativa acaba por estimular a nossa curiosidade, acaba por regular as nossas emoções e ativar estados internos de bem-estar que nós depois também já vamos falar a seguir. Sim, no fundo, se formos tentar traduzir aquilo que tu tiveste a dizer para um olhar mais clínico, aquilo que eu vou vendo também nas pessoas que acompanho é que não existe uma válvula de escape. Pessoas que não utilizam a sua criatividade ou que não se expressam acabam por ir acumulando mais e falta-lhes essa válvula. E o que acontece é que o corpo vai guardando e vai acumulando. Podemos, e sabemos que muitas pessoas utilizam, por exemplo, atividades como ver televisão para aquilo que chamam esvaziar o cérebro, não é? Sentindo que essa pode ser uma válvula de escape. Existe aqui uma distinção entre esta atividade passiva, que é estarmos no sofá a ver televisão, ou fazermos algo com as nossas mãos. É diferente estarmos a agir ou estarmos apenas a assistir. Aquilo que nós sentimos no corpo é completamente diferente e essa tal válvula de escape funciona efetivamente quando nós agimos. É exatamente isto, prende-se muito com conceitos de regulação do sistema nervoso, não é? Que também já vimos em alguns episódios passados, que nós muitas vezes precisamos de algum tipo de movimento para conseguirmos regular o nosso sistema nervoso. E portanto é muito diferente, como tu disseste, fazer coisas com as mãos, fazer coisas que nos impelem a agir, do que estar a ver televisão e não fazer mais nada. Se bem que isso também é importante às vezes, não é? Sim. Todos precisamos disso, desvaziar o cérebro às vezes, mas de facto têm funções muito diferentes. E então, o que é que acontece no nosso corpo quando nós estamos a criar? No fundo, aqui há alguns estudos que já nos apontam para resultados muito, muito interessantes, ainda preliminares. Mas nós, por exemplo, temos um estudo de 2016 da Drexel University que pegou basicamente em 39 adultos e propôs 45 minutos de expressão visual livre. E aqui podia ser com vários materiais, com marcadores, com barro, com colagem, mas materiais relativamente simples, como vocês podem ver. E o resultado é que cerca de 75% das pessoas que entraram no estudo tiveram uma redução do cortisol, que, como vocês sabem, é a hormona do stress, imediatamente após a sessão. E isto é muito importante porque é independente de terem ou não jeito ou experiência prévia com esses materiais. Portanto, é independente de sermos ou não aquilo que as pessoas chamam de artistas.
Claro que isto ainda é um estudo relativamente preliminar. Há outros, mas acho que é uma área em desenvolvimento, é um estudo ainda relativamente pequeno e a medição foi feita imediatamente após a sessão, ou seja, nós não sabemos quais são os efeitos a longo prazo destas práticas. Ainda assim, de facto mostram resultados muito, muito interessantes sobre aquilo que se está a passar do ponto de vista fisiológico connosco enquanto criamos. Uhum. Oh, Diana, e na sequência disso que estavas a explicar, o que é que se passa mesmo no nosso cérebro enquanto estamos nesse ato criativo? Olha, nós depois até podemos falar aqui um bocadinho das nossas experiências pessoais, porque acho que as duas acabamos por usar muita criatividade como regulação e acho que também é interessante. Mas eu acho que as duas já sentimos e quem cria regularmente sente que entra num género de um estado de flow, não é? Nós ficamos completamente focadas naquela tarefa e parece que o tempo passa super rápido e que nos perdemos naquilo que estamos a fazer. De facto, há alguns estudos de neuroimagem que nos mostram o que é que está a acontecer cá dentro enquanto nós estamos a criar. E nós temos uma área, se é que posso dizer assim, mas temos uma parte do nosso cérebro que se chama Default Mode Network. E isto, traduzido para português, quer dizer que é a área que entra em ação quando nós estamos a fazer alguma coisa um bocadinho mais automática. Mas é uma área também responsável pelo pensamento autodirigido, e especialmente aqueles pensamentos mais que podem ser de crítica ou de pessimismo em relação a nós mesmos. E aquilo que se viu é que quando as pessoas criam, esta área do cérebro desativa-se de alguma maneira. Então, quando estamos com uma visão mais pessimista de nós mesmos, de facto, o processo criativo tira-nos naturalmente desses pensamentos um bocadinho mais ruminativos ou autodirigidos. E, por outro lado, ativa-se aquilo que nós chamamos a rede cerebral de recompensa, que é associada a um neurotransmissor que se chama dopamina, e que, para além disso, ou seja, nós temos uma sensação de recompensa, de querermos continuar, porque aquilo nos dá alguma satisfação, de alguma maneira, e desativa-se também a amígdala, que é, no fundo, é o alarme do nosso cérebro, o nosso centro do medo. Quando nós estamos Uhum. com medo, é a amígdala que dá sinal. E, portanto, o que acontece no processo criativo é que nós estamos com um foco muito dirigido, mas com baixa ansiedade. Uhum. Portanto, acabamos por de uma maneira muito simplista, nos esquecer dos problemas dos defeitos que nós próprios temos enquanto estamos no processo criativo. Mas, como vos disse há pouco também, estes estudos ainda são relativamente iniciais, mas mostram resultados muito interessantes. E aquilo que todas nós sentimos quando criamos, acabamos por ver que a ciência começa a dar alguns sinais de que, de facto, tem efeitos positivos para nós. Sim. Olha, e aqui, saindo um bocadinho destes conceitos, relembrar que há muito pouco tempo o nosso Sistema Nacional de Saúde reconheceu a importância da arte na nossa saúde e passou a ser possível os médicos prescreverem atividades culturais e prende-se muito com estes conceitos que nós estamos aqui a falar e é de facto muito, muito importante que o próprio Sistema Nacional de Saúde reconheça a importância destas atividades e uma prescrição, é uma prescrição social, mas é quase que uma importância equivalente a um fármaco quando estamos a falar em saúde. E depois, há bocadinho a Diana falou sobre a nossa experiência também com a arte e eu acho que só comecei a sentir necessidade de expressão apesar de ter estado olhando para trás, hoje percebo que esteve sempre lá, mas foi muito reprimida por estes bloqueios de eu não tenho jeito para desenhar, eu não tenho jeito para nada que seja arte.
e que começou a desbloquear precisamente numa situação em que eu precisava de uma válvula de escape gigante, que foi durante o processo oncológico. E nessa altura eu comecei pela costura e o prazer que me dava as manhãs que eu passava agarrada à máquina de costura a criar roupa para mim, roupa para as crianças, e comecei fui ter aulas para começar a ter noção da base, mas o que me dava mesmo prazer era criar, imaginar uma peça e depois consegui-la fazer. E acho que só aí é que eu despertei efetivamente para estes conceitos que nós agora trazemos aqui, desta ligação entre a importância da criatividade e a saúde mental e até física, e percepcionei o quanto positivo estava a ser para mim trazer esse lado. E acho que a partir daí nunca mais abandonei este olhar e descobri-me na arte e no que eu gosto de fazer, que não é só a costura, já passou pela pintura, já passou por remodelação de móveis, por tudo e mais alguma coisa, mas é de facto aquele momento em que eu estou focada e que saio do meu modo de tensão e de defesa. E contigo aconteceu mais ou menos o mesmo, não é, Diana? A arte também tem um papel importante. É verdade, e só dizer que se alguém estiver interessado em remodelar interiores, a Andreia tem todo um potencial aqui, com tudo o que já fez. Mas sim, o meu processo também foi muito, muito parecido. Eu lembro-me de criar, escrever, pintar, desenhar desde que era muito, muito miúda. Mas depois a vida acontece e nós acabamos por focar a nossa vida muito mais naquilo que tem que ser feito, não é? Nos nossos trabalhos, do que propriamente na criatividade que na nossa sociedade é considerada acessória e, portanto, muitos de nós pensam não há tempo para. De facto, depois com o continuar da minha vida como tu, Andreia, eu comecei a perceber que a criatividade era muito mais do que isso. E até me atrevo a dizer que houve aqui uma altura também durante a doença oncológica em que eu pensava muito, ok, eu quero sobreviver, mas eu quero sobreviver para quê? E a ciência eu acho que nos ajuda muito a sobreviver, ou seja, aos tratamentos e tudo mais, e nós sobrevivemos. Mas depois as nossas razões de viver acabam por também ter muito a ver com o processo criativo e com a criatividade que nós trazemos à nossa vida, e tem muito a ver com arte também. Então, aqui, para mim, durante o processo oncológico foram as mandalas, foi desenhar e pintar mandalas que me trazia muito flow, esta sensação de flow e do tempo desaparecer. Depois a pintura, a escrita sempre esteve lá também. Portanto, também foram processos que eu depois acabei por nunca abandonar, porque lá está, não há nada, inclusivamente a ciência, que me dê a mesma sensação que a arte dá. Uhum. Olha, e se calhar também foi uma das coisas que nos uniu, foi precisamente este ponto em comum e o prazer que nos dá criar, e mesmo em termos de contexto de trabalho, e este Conversas IG acho que também é um bocadinho a tradução disso. No fundo, aquilo que eu acho, que aquilo que nós temos é que este estado de criar o cérebro sai entra em modo foco, sai do modo defesa. E por isso é que nós temos muitas vezes, quando estamos nestas atividades, aquela sensação de perdermos o tempo, perdemos a noção do tempo, porque deixamos cair este nosso modo de defesa. Já falámos aqui em vários tipos de expressão artística e criativa, e tu falaste aí na escrita e no quanto a escrita foi importante para ti enquanto foste crescendo, e de facto a escrita pode ter aqui também um papel quase que terapêutico quando trazemos para aqui para a área da saúde. E um dos conceitos é a escrita expressiva, de James Pennebaker, e que é o quê? É escrevermos durante mais ou menos 15 a 20 minutos em dias seguidos
sobre experiências emocionais difíceis. E isto não é sobre escrever bem ou escrever mal, porque existe muito essa barreira do eu não sei escrever. Isto não é para nós publicarmos livros nem para darmos a ninguém para ler, é mesmo o ato da escrita e a importância que pode trazer também enquanto válvula de escape, como falámos ali em cima. A literatura já é vasta, mais de 400 estudos, que nos mostram que pode estar associada aqui a esta atividade, a menores visitas, recorrer menos às consultas médicas, melhorar a função imunitária e o bem-estar psicológico. E é uma coisa simples, só precisamos mesmo de um lápis e de uma folha ou das notas do telemóvel, que hoje em dia também pode ser, apesar de eu achar que o escrever manualmente também tem o seu impacto. Existe de facto literatura, existe evidência, mas temos também que dizer, como há pouco a Diana falou, muitos deles são estudos também ainda preliminares, apesar de haver algumas meta-análises já, mas funcionam nos contextos, não funcionam noutros, e isto também é muita dificuldade de se avaliar com exatidão este tipo de práticas, porque existe sempre também aqui a subjetividade e a variabilidade individual. Mas aquilo que nós também vamos vendo no nosso dia-a-dia, na nossa prática clínica, são os benefícios que traz para quem inicia estes processos. E é também, nós temos os nossos retiros, nos nossos retiros integramos também sempre esta parte da criatividade como um ponto importante, seja através da dança, seja através de algo mais manual. Num dos últimos retiros que fizemos levámos a argila, o barro, como forma também de expressão. Existem muitas coisas que podem ser feitas e, efetivamente, apesar de haver estudos, deles poderem ainda ser limitados, na prática nós vamos vendo também no dia-a-dia o que é que vai acontecendo com cada uma das pessoas a quem vamos propondo estas atividades. E é isso. Diana. Sim, sim, e olha, só pegar aí no que disseste em relação aos estudos, claro que a evidência ainda é limitada, mas há aqui dois aspectos fundamentais que eu recordo sempre, que é a ciência, da maneira como está construída, é altamente desenhada e dirigida para intervenções mais farmacológicas, objetivas, exatamente, na área da medicina. Pelo menos. E a investigação ou os estudos qualitativos, não é? Que destas experiências mais subjetivas foram introduzidos muito recentemente e com metodologias muito recentes, e ainda estamos muito colados àquilo que é a avaliação quantitativa, ou seja, das coisas. E, portanto, às vezes é muito difícil construir estudos que avaliem estas experiências. Mas o que me leva ao segundo aspecto, que são intervenções, ou seja, esta questão de nós criarmos. Normalmente são intervenções ou práticas com risco mínimo e com benefícios que todos sentimos. E, portanto, aqui eu sinto mesmo que nós não precisamos necessariamente da ciência para perceber quais são os efeitos e para sentir estes efeitos na pele, digamos assim. Então, aqui aproveito para reforçar mesmo que, de facto, quando as pessoas criam e se sentem mais reguladas, de facto está provavelmente a ocorrer regulação e não será necessário que a ciência nos diga isso necessariamente. Também pegar aquilo no que tu falaste da escrita, no despejar na folha, e de facto não sei se vocês já experimentaram, mas o que me acontece a mim pessoalmente é, ao fim de algum tempo, parece que ao início é difícil, e depois parece que vai saindo, mesmo que não tenha muita lógica, e no fim, de facto, as pessoas sentem-se de maneira diferente. E aqui eu acho que é muito importante nós puxarmos aqui o tema das mulheres mais uma vez, não é? Também porque o nosso público são mulheres, maioritariamente, e nós próprias somos mulheres, portanto, vivemos as coisas na pele.
mas nós sabemos ou a experiência que eu tenho, é que as mulheres são altamente criativas, mas a criatividade é a primeira coisa a ser cortada quando a maior parte quando as tarefas se tornam muitas, não é? E como as mulheres são responsáveis por muita coisa, filhos, coisas das casas, gerir emoções em casa, portanto, gerir várias coisas ao mesmo tempo, a criatividade acaba sempre por ser deixada para segundo plano, e eu acho que isso depois tem um efeito real na saúde e é, às vezes, a válvula que nos falta. E isso é muito importante. Claro que a criatividade não é um substituto de cuidados de saúde mental, não é? Nós sabemos que é muito importante nós, quando precisamos de ajuda, de irmos aos profissionais certos, mas é um bom. Até pode servir um propósito muito diferente, ou seja, quando nós estamos relativamente bem, é uma ótima ferramenta de regulação. Quando precisamos dessa ajuda extra porque temos algum problema de saúde mental, então a criatividade é uma boa ajuda, não é? Para nos regular, para ajudar a regular-nos no dia a dia. Mas claro que uma coisa não substitui a outra. E queria só dizer também, Andreia, porque de facto tu estavas a falar e eu estava mesmo a pensar nisso. Em todo o nosso trabalho, não é? A criatividade é uma coisa super presente e eu acho que nós, as duas especificamente, não nos sentimos muito realizadas quando estamos a fazer coisas muito standard e que já foram feitas de alguma maneira. Então é muito engraçado, se vocês vierem aos nossos eventos, quer seja retiros ou agora estamos a falar de um congresso, temos aqui várias coisas a ocorrer, mas de facto a criatividade está sempre presente. Inovar, trazer coisas novas, pensar em como pôr isto, ou como falar das mesmas coisas de maneiras completamente diferentes. E isso, mais do que querer levar às pessoas uma coisa diferente, é parte da nossa estratégia de bem-estar e sobrevivência. Sim, sim, era isso que eu ia dizer. No fundo, isso faz parte também do nosso processo terapêutico, não é? Estamos a Claro. beneficiar parte a parte. E tu falaste aí da questão das mulheres, e é verdade que aquilo que me parece é que a maior parte das vezes, quando nós deixamos cair a criatividade, não é verdadeiramente por falta de tempo. É muito julgamento que nós, conforme vamos crescendo, vamos sendo adultos, vamos trazendo também, não é? Que é eu não sei fazer, eu não tenho jeito, isto não vale a pena fazer porque não vai servir para nada. E existe aqui uma grande autocrítica que vai matando esta nossa naturalidade na expressão ainda antes dela começar. E relembrar-vos aqui que mais do que o resultado final do processo criativo é o ato em si, é a atividade em si. Há um achado de Kahneman que diz que o cortisol baixa independentemente do talento, ou seja, não é o resultado que interessa, os benefícios fisiológicos estão a acontecer durante o processo, enquanto estamos a fazer. E pronto, e que isto sirva para vos ajudar aqui a desbloquear também essa relação com a criatividade. E agora, nós queríamos vos trazer, precisamente para dar essa ajuda também, sairmos da parte mais teórica para a parte prática, algumas ferramentas que podem ajudar a reconciliarem-se com a vossa criatividade. Sim, há aqui umas ferramentas que nós podemos usar, que nós fomos falando também ao longo do episódio, mas uma das coisas que a Andrea acabou de falar é separar o processo do produto, ou seja, separar o ato criativo da obra. Então, não interessa muito se o resultado final é bonito ou não é bonito, é isso que nós queremos dizer, até porque isso é uma coisa altamente subjetiva. Mas o que interessa é o processo da criação e o quão envolvidas nós conseguimos estar no processo da criação. E um bom paralelismo aqui tem a ver com a respiração, não é? A respiração é uma coisa inata em nós. Nós respiramos sem
termos necessariamente a influência de ninguém. E, portanto, ninguém está a avaliar a nossa respiração, faz parte de nós, não é? E aqui a nossa criatividade é exatamente a mesma coisa. A única diferença é que vai produzir alguma coisa que se vê, mas de resto é nossa e pode ter manifestações muito diferentes. E aqui aproveito para dizer, por exemplo, dar um exemplo, nos nossos retiros, quando nós propomos uma atividade criativa, dizemos imediatamente ao início que ninguém pode fazer comentários se é bonito ou se não é bonito, porque a tendência, e eu acho que, mais uma vez, nas mulheres, essa visão crítica está muito desenvolvida para elas próprias e para os outros, essa questão de mas é bonito, tem jeito, não tem jeito, e isso de facto não é o foco, não interessa se sai bonito de acordo com os nossos parâmetros ou não, tem a ver com a nossa, disposição para fazer as coisas e o prazer que tiramos delas. Uhum. Pois a segunda ferramenta é baixar a fasquia de entrada, ou seja, nós não precisamos de nos sentar 4 horas a produzir toda uma obra de arte com materiais super caros e raros. Nós temos coisas que os miúdos têm acesso, não é? Lápis de cor, lápis de cera, guaches, até esta questão das colagens, fazer recortes de revista, etc. São coisas super acessíveis que temos no dia a dia, que são baratas e que nós conseguimos pôr em prática. E também não precisa de ser 4 horas, pode ser 10 minutos por dia em que estamos a fazer alguma coisa diferente. Aqui um exemplo também é a dança livre, que pode ser feita durante 2 ou 3 minutos e está feito naquele dia uma prática criativa. Portanto, há aqui várias, mas há outras, não é, Andréia? Sim. Sim, acho que é importante também nós escolhermos o canal que mais sai naturalmente. Para algumas pessoas terá que ser algo mais visual, mas para outras é isso, é um movimento, é a dança, pode ser a voz, pode ser a escrita, pode ser cozinhar, pode ser jardinagem, ou seja, há uma infinidade de opções e que nós percebermos o que é que nos faz mais sentido é também um processo de autoconhecimento e tudo conta como expressão, sendo que o importante é precisamente o processo. E não há a questão de eu tenho jeito, eu não sou criativo, porque a criatividade, tal como a Diana há pouco disse, é algo inato, está connosco, como a nossa necessidade de dormirmos, a nossa capacidade de nos movermos, e pode ser mais desenvolvida, né? Podemos trabalhá-la mais ou menos, mas ela está cá, todos temos, está disponível para toda a gente, todos temos essa capacidade inata. E deixarmos de olhar para ela neste sentido do resultado, não é? De nós não vamos todos fazer exposições de arte, não é esse o objetivo, mas vamos usá-la a nosso favor como válvula de escape e como forma de nos ajudar também a libertar. Exatamente. E também a fazer algum sentido, não é? A tirar algum sentido da vida. Eu também ligo muito aqui à questão do sentido, de nós, não sei, um bom livro, parece que te ajuda a conectar-te com o teu sentido, ou mesmo um bom filme, uma boa obra de arte. Portanto, aqui é muito vasto. Mas só para sintetizar um bocadinho este episódio, de facto, criar ou a criatividade não é alguma coisa que nós exploramos quando não temos tempo, quando temos tempo, desculpem. Mas é uma das formas mais antigas que nós temos de voltar à regulação do nosso sistema nervoso. Era uma ideia central que queríamos deixar. Então, a expressão não é de todo um luxo, é um mecanismo de regulação. A ciência vai mostrando que aquilo que nós sentimos enquanto estamos a criar se traduz na prática e que de facto há uma regulação do sistema nervoso. E aqui vamos também explorando os efeitos que vão saindo a longo prazo, vamos acompanhando a literatura também com interesse nesta área, mas apesar de tudo, são atividades de baixo risco que trazem muito prazer e muita regulação e, portanto,
Não há porquê esperar pelos resultados para a ciência nos confirmar aquilo que nós já sentimos. Sim, e não precisamos de ser bons, mais uma vez, precisamos é de ter por onde sair. O nosso corpo vai agradecer e nada disto é sobre perfeição. E por isso, deixo-vos um convite para esta semana, que é criar uma coisa pequena que ninguém vai ver, a não ser tu, e acima de tudo reparar como é que o corpo está antes, durante e depois desse processo criativo. Este é o ponto mais importante sobre tudo aquilo que nós tivemos aqui a falar com vocês hoje. É, exatamente. E como em todos os episódios, vamos terminar com as nossas recomendações, não é, Andreia? Sim, e hoje temos muitas. Hoje temos muitas, Muitas começou para vos dar para escolher e para vos dar material para as férias. exatamente, é isso mesmo. Sim. Olha, eu acho que a primeira recomendação é um bocadinho mais genérica, que é experimentem. Vão experimentar alguma coisa que tenham curiosidade e que nunca houve tempo, seja o barro, seja a jardinagem, seja a pintura, a escrita, mas experimentem e percebam o que acontece. Acho que essa é a primeira proposta. E se forem pessoas que não gostam de experimentar sozinho, dizer-vos que hoje há uma imensidão de workshops disponíveis sobre tudo e mais alguma coisa, portanto, essa também não é a desculpa. E eu trago livros, e tenho aqui até comigo 2 livros, mas depois queria também falar de outro. Um deles é A Grande Magia, eu não sei, acho que não dá para ver porque tenho desfocado, mas pronto. Da Elizabeth Gilbert, que é da autora do Comer, Orar e Amar, e que fala precisamente sobre o que é a criatividade para ela e sobre o processo criativo também dela e o que é que nós podemos tirar deste processo criativo. E depois, um outro que é o processo criativo, e este é de um autor muito conhecido pelos seus livros de marketing, sobre marketing, mas no fundo aquilo que ele nos fala aqui é precisamente aquilo que nós tivemos a dizer, que a criatividade é algo acessível para todos e que basta começarmos a utilizá-la e vamos vendo que também a vamos desenvolvendo, é como se fosse um músculo que vamos desenvolvendo. E para além disso, fala-nos muito sobre as fontes de inspiração, em como tudo na nossa vida pode ser uma fonte de inspiração. Depois há um outro livro que eu confesso que ainda não li, mas que está na minha lista, mas que é um livro sempre muito referido pelos artistas, pelos atores e por quem vive este processo criativo também no seu dia a dia, que é o Ato Criativo, que foi escrito por um produtor musical dos anos 70, um dos mais famosos, e que fala também sobre isto, sobre o processo, não sobre o resultado, mas sobre aquilo que acontece no processo. Tem aqui muita literatura. E tu, Diana? É verdade, muita literatura. E eu tenho 2 sugestões, uma eu já tinha pensado, a outra pensei durante o episódio. Então, é um livro também que se chama O Caminho do Artista, da Julia Cameron, também muito recomendado por escritores, pintores, etc. E com várias práticas para nos reconectar com a nossa própria criatividade. A outra coisa, para fugir dos livros, aqui também, é um filme que já é um filme bastante antigo, que é o Clube dos Poetas Mortos. Que me veio muito à ideia durante a nossa discussão, porque de facto fala da importância da poesia, mas mais, num sentido mais lato da arte na nossa vida. E acho que está muito bem patente no filme a diferença entre uma vida um bocadinho mais menos criativa e uma vida mais criativa. Uhum. E portanto recomendo muito, é um dos meus filmes preferidos desde sempre, já muito velhinho, acho que dos anos 80, se não estou mas que recomendo muito. Se não conhecem, vejam certamente. Se conhecem, revejam, porque eu acho que vale sempre a pena. Sim, e provavelmente já vão rever com outros olhos depois de também aprenderem aqui estes conceitos e de ouvirem estas partilhas. E Exatamente.
esta semana ficamos por aqui. Para a semana voltamos com um novo tema. Ainda vamos ter episódios até ao fim do mês de julho, depois temos a pausa de agosto, por isso vão continuando a estar por aqui. Muito obrigada pelo apoio que também temos recebido nestes últimos episódios. Os vossos feedbacks para nós são muito importantes e deixem-nos sugestões. É, exatamente. Nós vemos as mensagens todas, portanto, deixem-nos mensagens Às no vezes Spotify demoramos e a no YouTube. responder, mas respondemos e vimos. Exatamente, demoramos a responder, mas vemos todas. Portanto, deixem-nos as mensagens e, como a Andrea disse, deixem-nos as sugestões também, porque para nós é sempre ótimo para pensar em próximos episódios. E aproveito para me despedir e até para a semana. Até para a semana.